Seja muito bem-vindo a essa segunda aula aqui do nosso mini curso gratuito de Home Cinema para iniciantes. Bom, até aqui você já viu na primeira aula tudo sobre como escolher um bom projetor. E se você não assistiu toda a primeira aula, volta lá e assiste porque tem muita informação importante lá. E é bem provável que o link dessa aula já esteja lá no seu e-mail, dá uma olhadinha lá. Bom, aqui nessa segunda aula, você vai aprender algumas dicas muito importantes sobre o posicionamento do seu projetor na sua sala e no espaço que você tem disponível. Acredite, não basta só apontar para a parede. Você precisa ter em mente algumas coisas que vão fazer toda a diferença na sua projeção e que vão te ajudar a obter o melhor que o seu projetor pode te oferecer. São algumas dicas muito simples, mas que fazem toda a diferença. Bom, eu sou o Wellington Muniz, esse aqui é o canal Vizinho Tech e vamos agora direto para a nossa aula de hoje. Mas antes, se você quer receber todas as aulas desse mini curso gratuito, basta acessar o primeiro link aqui abaixo na descrição do vídeo, que eu vou te enviar todas as aulas em ordem, organizadas ali, junto com um PDF ilustrado exclusivo com todas as informações para você baixar e consultar sempre que for preciso. Então vamos começar falando da distância adequada da parede. A primeira coisa que você precisa ter em mente é qual é o tamanho da tela e qual é o espaço que você tem disponível. Projetar uma imagem grande ou pequena demais pode prejudicar a sua imersão. Inclusive, uma imagem grande demais pode fazer você perder a noção do que você está assistindo. E aí você não vai conseguir ter uma visão confortável das cenas. Eu mesmo cometi esses erros no início e depois eu passei a projetar o tamanho de tela ideal, o tamanho da imagem ideal para o espaço que eu tinha na minha sala. E aí depois disso, depois de acertar isso, a minha experiência ficou muito melhor. Então vamos começar falando do tamanho da tela. E o tamanho da sua tela é medido em polegadas. Uma polegada contém ali 2,54 centímetros. E ela é medida de forma diagonal, ou seja, de uma ponta da tela à outra. Ou seja, em resumo, vamos pegar um exemplo aqui, uma tela de 100 polegadas seria essa medida diagonal seria de 254 centímetros. E para facilitar a sua vida, eu vou deixar uma tabela disponível de altura e largura de vários tamanhos de tela. E essa tabela vai estar disponível no nosso PDF gratuito, como eu falei para vocês. É só você clicar no primeiro link da descrição aqui e baixar o PDF para você receber algumas informações a mais, para a gente acabar não tendo um vídeo muito longo aqui e eu ficar falando um monte de medidas. Essas medidas vão estar lá no PDF para você consultar sempre que for preciso. E lá no PDF você vai ver tanto a medida em polegadas quanto a medida em largura e altura. Mas só para você ter uma noção, a gente pegar um exemplo aqui também, uma tela de 100 polegadas, ela vai ter aqui 221,4 centímetros de largura, são 2,20 metros mais ou menos, e de altura ela vai ter 124,5 centímetros, a altura ali, que é uma tela 16:9 no formato de cinema. Então só para você ter uma ideia aí de quanto ficaria a altura e a largura de uma tela de 100 polegadas, que foi a tela que eu montei aqui na minha casa. E no PDF eu vou disponibilizar para você as medidas da tela de 50 polegadas até 300 polegadas, de 10 em 10, crescendo 50, 60, 70 até chegar em 300 polegadas, vai ter toda essa tabela lá disponível para vocês no PDF. Lembrando que todas essas medidas são baseadas na proporção 16:9, que é o formato cinematográfico. Agora preste muita atenção porque existe uma média aí de distância ideal para o espectador com relação à tela, tá? E a distância ideal para assistir filmes em cada tamanho de tela pode ser calculada aqui usando as recomendações da Society of Motion Picture and olha a pronúncia, and Television Engineers, a SMPTE, que sugere uma distância de visualização de cerca de 1,5 a 3 vezes a altura da tela. Então vamos calcular aqui a altura, vamos manter aqui nas 100 polegadas, que é o nosso exemplo aqui. Vou pegar aqui para vocês a distância de 100 polegadas. 100 polegadas tem 124 centímetros de altura. Então a distância ideal da tela seria de 1,5 a 3 vezes a altura de 124 centímetros, que seria 187 centímetros a 374 centímetros, ou seja, em média, 3 metros de distância de uma tela de 100 polegadas já está de bom tamanho. Traz uma ótima imersão, que foi o que eu procurei montar aqui na minha casa. E eu vou deixar disponível para você também uma tabela da distância, ideal em vários tamanhos de tela, vai estar lá no PDF também. Então, pensando nessa questão da distância, antes de definir o tamanho máximo da sua tela, você precisa saber a que distância da parede ou da tela de projeção o projetor vai estar e a que distância o espectador que vai assistir vai estar. E isso vai ser importante até na hora da escolha. Se você for comprar uma tela de projeção, por exemplo, você vai comprar a tela do tamanho ideal para a distância que você vai estar ali assistindo.
E aqui, como eu já falei antes, da posição do espectador até a parede, aqui na minha casa, o ideal foi uma tela de 100 polegadas. E por falar em telas, existem vários tipos de tela de projeção e elas influenciam diretamente na qualidade da sua imagem. E cada uma tem características diferentes, tipos de espaço e ambientes diferentes. Então nós temos as telas fixas, telas retráteis, nós temos a tela retrátil que é manual, tela motorizada, né? Temos as telas portáteis, né? Telas de tensionamento, telas acústicas, que permite que o som passe através da tela para poder permitir que os alto-falantes fiquem atrás da tela. Tem um mundo aí de possibilidades. Temos telas de alto ganho, né? Que são projetadas para refletir o brilho da imagem, né? Da imagem transmitida. Existem também telas de rejeição da luz, que elas são projetadas para rejeitar a luz ambiente e receber só a luz do projetor. Vai ter também uma listinha aí com os tipos de tela lá no PDF. Você pode clicar aqui abaixo para obter o seu, de forma gratuita. E as considerações ao escolher uma tela é pensar no ambiente de visualização que você tem, na luz, no espaço disponível, tipo de projeção, que pode ser de frente ou de costas, de repente, geralmente em eventos é usado mais esses projetores que projetam atrás da tela, né? E você precisa pensar também no seu orçamento, quanto você tem disponível para investir. E talvez você até pense assim que seria bem mais barato, mais econômico projetar diretamente na parede, né? Até porque algumas telas dessas são realmente bem caras. Mas há algumas opções na internet por preços bem acessíveis. Por exemplo, eu aqui optei por uma tela reflexiva e eu comprei na cor cinza. Existem telas reflexivas brancas, né? Isso tudo depende do tanto de luminosidade que o seu projetor vai gerar. Então, às vezes, para um projetor de entrada, um projetor com baixa potência de lumens, você vai precisar de uma tela branca para ela ter uma imagem melhor. Uma tela cinza claro ali também é bom para um projetor mediano. E aí você pode ter telas reflexivas, tela fosca, mas tem tudo isso disponível na internet por preços bem acessíveis. Eu, por exemplo, comprei esse meu tecido aqui de tela por apenas acho que foi R$160 e eu colei na minha parede, fiz o painel aqui e o pessoal curtiu bastante aí o vídeo onde eu mostrei o meu painel e minha tela aqui. E essa é realmente uma dica de ouro, uma tela de alto contraste, uma tela reflexiva, esse tipo de tela, esse tipo de tecido que já é feito justamente para projeção, podem deixar a sua imagem mais viva, com mais cores ou com mais brilho, mais contraste, dependendo do tipo de tela que você escolher. De qualquer forma, seria interessante fazer testes com tipos de tela diferentes, tecidos diferentes, para chegar à conclusão de qual delas fica melhor com o seu projetor, com o projetor que você escolheu. Veja aí esse teste aí que eu fiz, por exemplo, comparando uma tela reflexiva com a parede branca, né? Você pode ver que a imagem ganha muito mais contraste, muito mais qualidade, principalmente no contraste e no brilho. Então nós já sabemos que projetar em um tecido específico para projeção pode sim melhorar muito a imagem e ficar bem melhor do que projetar somente direto numa parede branca. Acho que só essa dica aqui desse vídeo de hoje já vale o seu like aqui. Então se você acha que as informações desse mini curso gratuito estão sendo úteis para você, estão te ajudando aí nessa jornada, nesse início aí para você montar o seu home cinema, o seu like vai nos ajudar muito e se inscreva no canal também para receber os próximos vídeos, dicas e informações que eu for trazendo por aqui. Bom, depois de definir o tamanho de tela ideal para sua sala, agora é hora de você entender sobre o ângulo de projeção. E ele é muito importante também para obter a melhor imagem possível. E para garantir uma boa projeção com o projetor, principalmente de entrada, é muito importante entender essa questão aí do ângulo de projeção e você já vai saber o porquê. Eu vou deixar algumas dicas aqui que podem melhorar a qualidade da sua imagem e evitar que você perca a qualidade aí, caso você posicione o seu projetor da forma errada. Então, preste atenção. A primeira dica, evite o uso de correção de keystone de forma exagerada, tá? Isso pode degradar a qualidade da imagem. É bom você posicionar o seu projetor de forma mais centralizada possível e usar a correção ali de keystone só para corrigir pequenos detalhes, uma correção bem sutil ali, e aí isso vai permitir que você tenha uma imagem mais focada, tá? O foco vai ficar bem melhor. Mais uma dica, verifique a distância de projeção recomendada pelo fabricante do seu projetor para o tamanho de tela que você está projetando. Isso também vai garantir uma imagem mais nítida e mais bem focada. E lembrando que quanto maior a tela que você está projetando e mais distante o projetor fica, menos luz você terá na projeção. Então você vai precisar de um ambiente mais escuro, né? Quanto maior a tela, mais escuro precisa ser o seu ambiente, porque quanto mais longe o projetor ficar, mais essa luz vai se perdendo. Então procure colocar o projetor sempre centralizado em direção à tela, o mais centralizado possível, tanto verticalmente
verticalmente quanto horizontalmente. E se o projetor for montado no teto, ele deve ficar alinhado com a borda superior da tela. O ideal é que o projetor estivesse, né, no centro da tela, a lente do projetor estivesse alinhada com o centro da tela, ligeiramente mais baixo ou mais alto não tem problema. O importante é não exagerar muito nos ângulos, na angulação ali. Então, para evitar essas inclinações, você vai precisar, de repente, investir num suporte ou num pedestal específico para projeção, ou em algum móvel que permita que o seu projetor fique bem posicionado na altura da tela, como esse móvel que está aqui atrás de mim, que ele tem, eu deixei o projetor ali já numa altura boa. Se tivesse uma parede aqui, ele já projetaria muito bem na posição que ele está ali. E por fim, faça testes e ajustes de projeção antes de fixar o projetor definitivamente em algum lugar. Antes de colocar um suporte e fixar ele definitivo, faça testes, tá? Vê se tá legal a imagem, e depois que você fizer os testes, você definindo o lugar onde ele vai ficar posicionado, você vai lá e fixa com um suporte definitivo ali. O importante é sempre verificar o manual do seu projetor e ver lá qual a distância ideal que o fabricante recomenda para o tamanho de tela que você quer. Por exemplo, vai ter projetores que para uma tela de 100 polegadas você vai ter que afastar um pouco mais. Vai ter outros projetores que para obter o mesmo tamanho de tela vão precisar ficar um pouco mais distantes ou até mais perto. Tem essa variação aí entre um modelo e outro. Então, seguir essas orientações que eu estou te passando aqui vai garantir que você obtenha o melhor foco, né, e a melhor qualidade de imagem possível, evitando aí distorções e maximizando aí a qualidade da projeção que você vai obter com o seu aparelho. Agora, uma dica sobre telas reflexivas, né? Elas perdem um pouco o ângulo de visão. Se você ficar um pouco de lado, ela fica mais escura. Então, sobre telas reflexivas, tem uma dica adicional aqui. Para esse tipo de tela, o projetor tem que estar posicionado um pouco acima da cabeça do espectador e o mais centralizado possível também, porque a luz da tela reflexiva volta diretamente para o projetor. Por isso, se o projetor estiver muito desalinhado com relação ao espectador, esse brilho da tela reflexiva não vai ser percebido. E essa é uma desvantagem desse tipo de tela. Então, caso não seja possível posicionar dessa forma, você deverá então optar por telas que tenham um ângulo de visão um pouco mais aberto, como as telas de ângulo de visão de 160 graus, por exemplo. Bem, e essa foi a nossa aula sobre projeção, a segunda aula do nosso minicurso gratuito aqui. Não esqueça de acessar a nossa lista VIP para receber o PDF gratuito. É um PDF exclusivo e ilustrado com todas as informações que você precisa saber para montar aí o seu projeto de home cinema, e você pode baixar e consultar sempre que for preciso. Então é só acessar aqui o primeiro link da descrição do vídeo, como eu já falei antes, clicar aí, inscrever o seu primeiro nome e o seu melhor e-mail, que esse material, as 4 aulas gratuitas mais o PDF exclusivo, vão chegar para você aí por e-mail. E se você assistiu a primeira aula desse minicurso, comenta aqui abaixo o que você achou da primeira aula e dessa aula aqui também. E na próxima aula você vai saber exatamente tudo que é mais relevante para você escolher o melhor sistema de som possível para o seu cinema em casa, e tudo isso com o melhor custo-benefício possível. Então vejo você na aula 3.